Ó, nessa questão 26 diz assim, um restaurante vende três sabores A, B e C, que não podem ser pedidos em conjuntos. A gerência do estabelecimento deve realizar o controle do estoque dos ingredientes. Para isso, decidiu consultar a tabela de pedidos realizados na primeira semana. Para surpresa, os registros das pizzas apresentados apenas o número total de pizzas vendidas, mas não a quantidade de sabores de unidades vendidas, os dados da pizza, sabores A, B e C, beleza. Então, na quarta, por algum motivo, não saiu a quantidade de A, B e C. Então, tem um total igual a 4. Foi só isso que ele definiu. A gente não pode, pela situação que ele descreveu, né, fazer um pedido, por exemplo, de meia de A e meia de B, né? Então, aqui a gente estaria extrapolando um pouquinho a ideia da questão, né? Como ele definiu, né, que eu só posso usar uma de cada um, eu só posso escolher a B ou a C, beleza? Então é interessante tentar entender a situação que ele quer pelas demais, só para entender o que está acontecendo. Ó. Eu não vou usar segunda-feira, mas por que ele me entregou? Para entender melhor o que está acontecendo. Então eu escolhi seis pizzas da A, nenhuma da B e duas da C. Então teve um total de oito, beleza? Então só para ver a descrição da tabela melhor. Quantas são as configurações distintas para a quantidade das pizzas sabores A, B e C vendidas na quarta-feira, respeitando os valores apresentados na tabela? Então, vê, eu sei que a soma desses elementos tem que ser igual a 4. Qual é a bronca, né, com relação a isso? Você pode repetir os elementos, né? Pode, né? Então, eu posso escolher mais de um elemento para A, né? Se eu quisesse para B, também depende da situação, né? Posso escolher mais de uma situação para B. Então, temos algumas situações, né? Se eu fosse ver cada um, ia levar muito tempo, né? Então, por exemplo, eu posso ver quando A tem as 4 e aqui tem zero, tem zero. Aqui eu posso ver quando A fosse 3, aqui fosse um, né? Aqui pode ser, sei lá, 2. Aí aqui pode ser um e 0, 1 e um também, né? Eita, aqui tá 1 e 0, na verdade, né? Esse daqui tem que ser 4. Pronto, desaprendi a somar, agora tá bom. Então pode ser 3, 0 e um, não é? E aqui pode ser 2, um, não é? Então, para não fazer tudo assim, o que é que eu poderia pensar em fazer, né? Ó, o que é que a gente está analisando aqui? A gente está analisando, né, como pode preencher os elementos. Então, imagina comigo o seguinte: vão ser escolhidas quatro pizzas. Você sabe quais são? Não. Mas eu sei que eu posso repeti-las ou não. Então, quando a gente está tratando, sim. E aí, se eu escolhi A e B, né, ou B e A, não importa, né? Então, por exemplo, se eu tenho a pizza, escolhi A, escolhi B, ou escolhi a pizza B e A, né? Aqui eu teria, né, dois eventos que não representam, né, distinção, né? Eu escolhi a mesma quantidade, né? Então vamos imaginar isso. O que é que eu sei? Eu sei que eu posso escolher essas três, não é isso? Então, se eu posso escolher essas três, o que é que vai acontecer? Eu posso repeti-las ou não, né? Então a gente tem aquela ideiazinha da parte do sistema barra bola. O que acontece? Tem três sabores, ó. Aí não quer que se misture, então o que é que a gente faz? Separa por umas barras. Gosto de pensar assim para fazer mais sentido na minha cabeça. E aí, como a gente vai escolher quatro sabores, você pode escolher em qualquer lugar. Você pode escolher três desse e uma de B e nenhuma de C. Beleza? Vai ter o mesmo efeito. Agora, o que é que acontece? Não são quatro elementos da bolinha e duas das barras. O que é que vai acontecer aqui agora? Ó, a gente sabe que nessa situação, né, são seis elementos, porque tanto a barra quanto a bola vão representar possibilidade. Então, são seis eventos. E aí, como o elemento bola se repete quatro vezes, dividido por 4 fatorial, e duas barras, então, 2 fatorial se repete. Então, ficaria 5, né? 4 fatorial, corta com 4 fatorial, e aí aqui 2, 1. Então, fica 30 dividido por 2, 15. Essa é uma das maneiras de resolver. É importante a gente acabar tendo essa ideia. A galera geralmente não gosta muito, mas acaba sendo importante
E assim, sempre olhar direitinho, não é um bicho de sete cabeças, tá bom? Então, qualquer dúvida a respeito desse método, fala com a gente. Vou mostrar de outra maneira, que é a seguinte. Vamos imaginar esses sabores, né? Então, você tem um sabor, sei lá, X, você escolheu X, Y, Z e A. Foram as que você escolheu. Você não sabe quem é. Mas nesse conjunto que você escolheu, né? Você pode pedir só A, você pode pedir X, né? Você pode pedir várias situações, né? Então, vê, o que é que acontece? Quando a gente está calculando todos os eventos disponíveis, né, todas as situações possíveis de algo, né, a gente quer ver quando repete, quando não repete, tudo. A gente está falando de quê? A gente está falando do conjunto das partes. A gente está vendo todas as situações possíveis para um determinado conjunto. Então, quantos elementos a gente tem? Ó, não confunde. Não é A, B e C os elementos. Os elementos foram o total que eles escolheram. Então, o total de situações que ele vai escolher são quatro. Então, são quatro elementos que vão acontecer. Pode ser que os elementos sejam A, B, C, A, por exemplo. Pode acontecer. Então, o que é que eu poderia pensar? Que é 2 elevado à quarta. Isso daqui vai dar o quê? 16. Tive 16 eventos. Então, sem determinar nada, para ver o total de situações possíveis com quatro eventos, quatro elementos no caso, eu tenho 16 situações. Mas aqui eu não tenho que escolher pelo menos uma. Eu não posso ter o que a gente chama do conjunto vazio, que é não ter escolhido nenhuma delas, né? Então a gente teria 16 menos uma situação, né? Então seria 15 situações. Tranquilo? Então a gente teria aí como resposta, né? 15, né? Também como resposta, beleza? Aqui é um pouquinho mais subjetivo, mas também daria para analisar os eventos a partir dela, beleza? Mas a situação que eu acabo recomendando mais fazer é essa primeira, certo? Tem um sentido mais aprofundado para a gente acabar interpretando para as outras questões também, não que essa não dê, mas como a gente está analisando o total de situações possíveis, a gente pode determinar por 2 elevado a n, que é o conjunto das partes. Então, a gente analisando o total de situações foi 2 a quarta, que são 16. Mas eu não posso ter um evento em que não tem nenhum dos três elementos. Por isso, a gente retira. Beleza? Então, ó, gabarito aqui na questão letra D, né, de dado. Gabarito letra D.